O que realmente determina o rumo da sua vida? O seu QI, a sua formação ou o seu talento? Por que as pessoas que são extremamente inteligentes às vezes sabotam seus próprios relacionamentos? Por que profissionais que são brilhantes acabam perdendo oportunidades por apenas orgulho? Por que decisões importantes são destruídas por impulsos de segundos? Talvez a pergunta esteja errada. Talvez sucesso, equilíbrio e maturidade não dependam apenas do quanto você pensa, mas do quanto você entende o que sente. E aí que entra as pesquisas de Daniel Goleman, onde ele coloca essa pauta em debate com a pergunta: e se a inteligência mais importante da sua vida for a que governa suas emoções? Em 1995, Daniel Goleman publicou um livro que mudou a forma como enxergamos o desempenho humano. Chama-se Inteligência Emocional. A ideia era simples, mas muito revolucionária. Não basta ser inteligente no sentido tradicional. Você pode resolver problemas complexos, mas se não souber lidar com frustração, com as críticas, os conflitos ou a rejeição, sua própria emoção se torna seu maior obstáculo. Goleman mostrou que existe outra forma de inteligência, invisível mas decisiva. Ela não aparece em provas, não é medida em testes escolares, mas aparece em todas as áreas da sua vida. Segundo Goleman, essa inteligência se sustenta em 5 pilares. Primeiro, a gente tem autoconsciência, que é descrita como perceber o que você está sentindo enquanto ainda está sentindo. Então temos a autorregulação, que é não agir no primeiro impulso que a gente tem. Por conseguinte, a gente tem a motivação interna, que é agir por propósito, não apenas esperando por uma recompensa externa. Após isso, a gente tem a empatia, que é entender o que o outro sente, mesmo que discorde daquilo. E por fim, temos a habilidade social, que é basicamente você saber como navegar entre conflitos e relações com maturidade. Porém, tudo começa no primeiro pilar. Sem autoconsciência, os outros não se sustentam. E é aqui que começa a jornada do autoconhecimento. O autoconhecimento não é necessariamente você sentar e ficar pensando: nossa, quem sou eu? Fazendo perguntas filosóficas e refletindo com o punho apoiado embaixo do queixo e o cotovelo na perna, numa posição pensativa, igual essa estátua que tá aí na tela. É perceber padrões. Por exemplo, você percebe que fica irritado quando é contrariado, que se cala quando deveria se posicionar, que procrastina quando sente medo de falhar. Sem perceber essas emoções no momento em que surgem, você reage automaticamente. E reação repetida vira identidade. Você começa a dizer que é ansioso, que é explosivo. Eu sou assim mesmo. Mas muitas vezes você não é assim. Você só nunca aprendeu a observar antes da sua ação. E Goleman explica algo fundamental. Quando uma emoção intensa surge, uma parte mais primitiva do cérebro assume o controle. É o chamado sequestro emocional. Você responde antes de refletir, quase que por instinto, por assim dizer. Talvez seja a palavra mais coloquial de se exemplificar aqui no momento. Basicamente, você fala antes de pensar, age antes de avaliar a situação, depois tenta justificar, seja para você mesmo, ou seja para a pessoa que você está conversando, ou para aquilo que você está fazendo. E esse é o ponto crítico, porque sem autoconsciência, que, lembrando, é a primeira etapa dos nossos 5 pilares, você acredita que aquilo foi uma escolha, quando na verdade foi apenas uma reação. Eu acredito que a jornada do conhecimento começa com uma simples reflexão. Pode te ajudar muito, que é: isso é apenas uma emoção passando por mim, não sou eu inteiro. Quando você pensa isso, essa pequena distância muda tudo. Mas esclarecendo, Goleman, ele não propõe eliminar as emoções, ele propõe entendê-las. Inclusive, é a proposta desse canal aqui, com os outros vídeos, tanto os anteriores quanto os próximos que terão no canal. A proposta é a mesma, é te ajudar a entender suas próprias emoções e também, dentro dos 5 pilares que propõe Daniel Goleman, te ajudar nessa jornada de autoconhecimento e autocontrole. Mas continuando, a raiva, ela pode revelar limites violados. O medo pode indicar riscos reais. A tristeza pode apontar algo que precisa ser elaborado. As emoções, elas não são fraqueza, elas são informação. Mas informação mal interpretada vira sabotagem. A maturidade emocional não é frieza, é resposta consciente, é sentir e ainda assim escolher. Autoconhecimento não é um evento, é
prática diária, é perceber o tom da sua voz mudando, é notar o corpo ficando tenso, é identificar o impulso antes da ação. Toda vez que você faz isso, você fortalece algo invisível, a sua autonomia emocional, que é o ponto central aqui do vídeo. E as pessoas emocionalmente autônomas tomam decisões melhores, sustentam relações mais saudáveis, mantêm constância sob pressão, não porque sentem menos, mas porque entendem mais. Por isso que eu pessoalmente acho errado quando a gente vê um relacionamento onde não há brigas, na nossa cabeça coloca como, nossa, esse relacionamento não deve estar necessariamente bem, né? Como se o atrito entre o casal e as discordâncias tivessem sempre que serem ocasionadas por raiva e discussão acalorada, mas isso não é verdade. Tendo isso entendido com esse exemplo agora, eu acho que a gente pode concluir que Daniel Goleman não criou as emoções, né? Ele revelou o quanto elas sempre estiveram no comando. A jornada por autoconhecimento começa quando você deixa de perguntar por que eu sou assim e começa a perguntar o que eu tô sentindo agora e o que eu vou fazer com isso. Porque atravessar o limiar da inteligência emocional não é silenciar o seu coração, é garantir que ele não decida sozinho. E se isso fez você se observar por alguns segundos, talvez a sua jornada já tenha começado e você está atravessando o limiar. Então, por favor, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho e embarca com a gente nessa jornada de autoconhecimento e autocontrole nos próximos vídeos.